Olá, eu sou a Isra. Eu não consigo me lembrar de nada do que aconteceu comigo antes do acidente. Você já sentiu que não é você mesma? Que tudo ao seu redor é artificial e irreal? Que as pessoas ao seu redor estão mentindo pra você? Bem, essa é a minha vida agora. Por favor, assista esse vídeo até o fim e você verá como é difícil quando você nem tem certeza de quem realmente é. Eu só tenho certeza de algumas coisas. Eu sei que tenho 23 anos, também sei que meus pais estão mortos. Isso porque eu li em um jornal recentemente. Mas eu não me lembro de nada disso. Não lembro do meu pai, não lembro da minha mãe, não lembro sequer de uma festa de aniversário. A única lembrança que eu tenho é de um volante em minhas mãos. Aquela sensação arrepiante de perder o controle, voar, o impacto e aquele barulho de metal. E então, nada além de escuridão e dor. Quando eu acordei, eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Senti como se meu corpo não fosse meu. Mal consegui entender o que estava acontecendo. Tinha um tubo na minha boca e eu me sentia muito fraca. Eu não conseguia ver o rosto das pessoas claramente. Estava tudo embaçado. Eles perceberam que eu estava consciente e um deles veio correndo até mim. Molly, você pode me ouvir? Ele perguntou. Então meu mundo desabou de novo. Na segunda vez que eu acordei, não havia mais aparelhos médicos por perto. Um homem que eu não conhecia estava sentado ao meu lado segurando a minha mão. Ele disse, Isra, querida, finalmente está acordada. Quem é você? Eu perguntei. Eu sou o Trevor, seu marido, ele respondeu. Mas eu não conseguia me lembrar de ser casada. Era a primeira vez que eu via aquele homem, mas eu não conseguia me lembrar de nada mesmo. Eu nem tinha certeza se Isra era meu verdadeiro nome. Sou tão estranho. Eu fiquei gravemente ferida por causa do acidente. A recuperação foi demorada. Os médicos nos disseram que após uma concussão tão severa, essas falhas de memória são normais e não deveriam nos surpreender. O Trevor me visitava todo dia. Ele me trazia fotos, a gente conversava do meu passado, mas mesmo assim eu não me lembrava de nada. Foi terrível. Mas mesmo assim o Trevor seguiu firme e tentou me apoiar durante toda a minha reabilitação. Mas esse nome, Molly, estava me atormentando. E por algum motivo, eu não ousei perguntar sobre isso ao Trevor. Quando eu comecei a me recuperar, a polícia veio até mim. Eles estavam investigando e suspeitavam que o acidente tivesse sido causado por alguém. Além disso, restos de outra pessoa haviam sido encontrados no local do acidente. Mas eu não conseguia ajudá-los. Tudo o que eu sabia era o que o Trevor tinha me contado. O carro caiu de um penhasco, rolou várias vezes e depois pegou fogo. Eu consegui sair, mas tinha alguém comigo? Quem era? Infelizmente eu não sei. Eu não me lembro quem era. Com o tempo eu fui melhorando, mas eu ainda me sentia completamente desorientada. O Trevor me levou para casa. Nós tínhamos uma casinha agradável com 2 gatos. Os gatos me cheiraram, mas eles ficaram nervosos comigo. O Trevor riu e disse que provavelmente era por causa do cheiro da minha medicação. Eu tive que começar tudo do zero. Meus pais morreram cerca de 5 anos atrás, então, infelizmente, eu não tinha ninguém para perguntar sobre a minha infância. Eu não conseguia parar de pensar naquela outra pessoa que estava no carro comigo. Mas o Trevor me disse para eu não me preocupar e deixar a polícia cuidar disso. Eu me sentia culpada. O Trevor se esforçava tanto, mas eu não sentia nada por ele, pela casa ou por essa vida. Bem, pelo menos eu comecei a me dar bem com os gatos. Eu descobri que tinha me formado recentemente na faculdade e que agora trabalhava como professora em uma escola. Os médicos me aconselharam a voltar à minha vida o mais rápido possível, para me ajudar a recuperar as memórias. A administração da escola tentou me ajudar. As aulas foram ministradas por professores substitutos, mas eu ia para as aulas, conversava com as crianças e também lia o currículo acadêmico. Eu escrevi esses planos de aula com a minha letra. Eu realmente dei nota para essas crianças. Minha cabeça ficava girando. Uma das minhas alunas me perguntou como estava a minha irmã gêmea. Fiquei atordoada. A garota me disse que me viu um pouco antes do acidente na cidade vizinha com a minha irmã gêmea e que nós estávamos comendo em um café e discutindo. Perguntei ao Trevor se eu tinha uma irmã gêmea. Ele disse que não e ficou muito bravo. Com o passar do tempo, eu comecei a ficar bem fisicamente. Minhas lembranças continuavam trancadas, mas eu comecei a criar novas lembranças. Junto com o Trevor e os nossos gatos, eu comemorei meu aniversário de 24 anos. Nós começamos a namorar e eu percebi que estava me apaixonando pelo meu próprio marido. Talvez eu nunca recupere meu antigo eu de volta, mas isso não significa que eu devo desistir da vida. Não significa que eu não posso começar de novo do zero, não é verdade?
Então, um dia, quando o Trevor viajou a trabalho por alguns dias, um homem com flores nas mãos me encontrou depois da escola. Molly, ele disse, não está me reconhecendo? Eu sou o Dick, seu marido. Eu fiquei apavorada. Quem é esse louco? Mas seu rosto me parecia familiar. Eu o conhecia de algum lugar. E as flores em suas mãos, aquelas margaridas, havia algo nelas. Eu senti uma dor de cabeça terrível. Eu tropecei e o estranho Dick me pegou e me levou para sentar. Ele continuava dizendo que eu era a Molly, sua querida e amada Molly. E que o Trevor não tinha deixado a gente se encontrar porque ele sabia que eu me lembraria de tudo. Eu estava tão confusa. Será que o Trevor estava mentindo para mim esse tempo todo? Mas por quê? O Dick me disse que eu tinha recebido uma herança de uma tia recentemente e que o Trevor queria o dinheiro. Eu não podia acreditar. Como meu doce, gentil e atencioso Trevor pôde fazer uma coisa dessas comigo? Parecia que eu não podia confiar em mais ninguém. Nem no Trevor, nem no Dick. Mesmo que o rosto dele me parecesse familiar. Eu não sabia mais o que fazer. Pedi ao Dick para me levar para casa onde eu estava morando. Ele não ficou feliz, mas fez isso por mim. À noite, eu sonhei com meu reflexo. Todo machucado, em lágrimas, cercado por margaridas. Essa sou eu? É a Molly? Quem sou eu? Eu sou mesmo a Molly? Ou eu sou a Isra? Você já se olhou no espelho e perguntou, quem é você? De manhã, eu acordei determinada a descobrir o que estava acontecendo. Olhei pilhas e pilhas de fotos antigas e esperava que isso despertasse alguma memória. Mas não ajudou. Então, eu peguei o meu carro e dirigi até a cidade vizinha, onde minha aluna me viu antes do acidente. Eu encontrei o lugar, pedi um café e comecei a olhar pela janela. Parecia que algumas lembranças começavam a aparecer. Aquele lugar era familiar para mim. "Ô, Molly!" A dona do café falou comigo. "Faz muito tempo que você não vem aqui." Começamos a conversar e eu disse a ela que tinha sofrido um acidente, que agora estava com perda de memória. Ela me contou que eu morava nessa cidade e que costumava tomar café aqui, e que eu não tinha marido nenhum. "E o Dick?" eu perguntei. "O Dick?" A velha senhora levantou as sobrancelhas. "Meu Deus, querida, como aquele idiota te encontrou?" Eu fiquei com dor de cabeça de novo. Ela me disse que a primeira vez que nos encontramos foi quando eu entrei no café e pedi que ela me escondesse de um cara que estava com muita raiva de mim. Minha dor de cabeça piorou muito. E a minha irmã? Eu perguntei para ela. Eu não estava louca. A senhora confirmou que eu tenho uma irmã. Ou tinha, que minha irmã estava tentando me convencer a terminar com meu namorado. Então, eu não sou a Isra? Eu sou a Molly? Será que o Trevor estava mesmo errado? Eu agradeci a senhora e fui para casa. O Trevor voltou. Eu perguntei a ele sobre a Molly e contei o que havia descoberto na outra cidade. Ele ficou com raiva. Ele começou a gritar, dizendo que todos os nossos problemas eram por causa da minha irmã e do namorado dela. E que se não fosse por ela, nada disso teria acontecido comigo. Por que ele mentiu para mim? Como ele pôde esconder um segredo tão importante da minha vida? Eu não sabia mais o que fazer. Decidi que deveria sair da casa do Trevor. Ele não me impediu, mas pediu para manter contato com ele. Perguntei a ele de quem era minha herança e ele ficou bastante surpreso. Não havia herança nenhuma. O dinheiro que eu e a Molly, ou a Isra e eu, herdamos após a morte dos nossos pais foi dividido ao meio para nós duas. A minha parte foi gasta com a faculdade, enquanto ela investia em imóveis. Parecia que o Trevor não sabia nada dessa herança. Ou era um mentiroso muito convincente. Eu não podia mais confiar nele. Eu fui morar sozinha por algumas semanas. Comecei a lembrar da minha infância, dos meus pais. Minha irmã e eu estávamos quase sempre juntas. Mas eu não sabia dizer se eu era a Molly ou a Isra. O Dick tentou falar comigo de novo depois da escola. Eu disse para ele ir embora e ameacei chamar a polícia. Ele ficou tão bravo e prometeu que eu ia me arrepender. Alguns dias depois, os freios do meu carro falharam. Eu quase tive outro acidente. Sobrevivi graças ao airbag e perdi a consciência. Acordei no hospital novamente, mas dessa vez eu me lembrava de tudo. Eu sou a Isra. Naquele dia eu tinha ido buscar minha irmã na outra cidade, mesmo que o Trevor não quisesse que ela ficasse conosco. Ele temia que o Dick, que estava perseguindo ela, também nos ameaçasse. Um parente nosso tinha morrido e deixou uma pequena herança para nós duas. Eu dei a minha parte para Molly para ela deixar o país e começar uma vida nova. Eu não contei isso ao Trevor porque sabia que ele ia ficar irritado.
Eu estava levando minha irmã para casa quando os freios do carro falharam e aconteceu aquele acidente. O Dick foi preso. Foi ele quem mexeu nos freios nas 2 vezes. O Trevor não queria me contar sobre a minha irmã porque ele tinha medo que eu quisesse lidar com o Dick com minhas próprias mãos. Ou talvez eu pudesse culpá-lo pela morte da minha irmã. Demorou muito tempo para eu perdoar o Trevor, mas a gente acabou fazendo as pazes. Às vezes eu ainda fico me perguntando se eu sou a Molly ou a Isra, mas acho que eu nunca mais terei 100% de certeza sobre o meu verdadeiro eu. Eu estava deitada em uma mesa de operação em uma garagem que cheirava mofo. Talvez não seja tarde demais para desistir, mas demorei muito para chegar lá. Não, eu tenho que me tornar uma anime maravilhosa. O cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Tudo que eu precisava fazer era respirar fundo e acordar uma pessoa diferente, com um novo rosto. Tudo começou há 1 mês, quando Chris foi transferido para a nossa classe. Que menino lindo! Olhos azuis, franjinha, parecia um personagem de anime. Mas eu logo percebi que não iria conseguir nada. Eu era morena, baixinha, e não conseguia juntar 2 palavras ao ver um cara bonito. E de repente o Chris, caminhando para o seu assento, sorriu para mim. Eu fiquei vermelha na hora. Ele realmente prestou atenção em alguém como eu? Se fosse esse o caso, eu teria a chance de conversar com ele. Ou até... Mas como? Eu imediatamente pedi conselhos ao Steve, meu vizinho e único amigo. Mas por algum motivo, Steve ficou chateado e resmungou que eu não deveria me preocupar. Era o suficiente ser eu mesma. Valeu pelo conselho. O Chris instantaneamente se tornou amigo de todos os caras legais da classe. Eles estavam sempre saindo juntos e eu tinha até medo de me aproximar dele. Foi só no final da semana, depois da aula, que ele ficou na sala um pouco mais. Essa era a minha chance. Eu vi um lindo adesivo com uma garota anime no seu telefone. Fui até ele e perguntei o que significava. O Chris imediatamente respondeu com orgulho que era o emblema do fã-clube de anime que ele organizava. Eu queria continuar a conversa, mas então o Chris foi chamado por colegas da sala e correu. Eu segui para fora. O meu amigo Steve estava esperando por mim no corredor e fomos para casa juntos, como de costume. Continuei falando sobre o Chris ser um otaku. Então tive uma ideia maluca. Se eu parecesse uma garota de anime de um adesivo, então com certeza ele gostaria de mim. O Steve permaneceu em silêncio, estranho, ele geralmente era mais falador. Mas de repente ele soltou que, já que esse Chris era tão importante pra mim, ele iria ajudar. Um amigo dele trabalhava em uma loja de anime e Steve arranjaria um desconto pra mim. Legal! Eu fui direto para lá depois da escola. Peguei um monte de roupas diferentes e um pó brilhante especial. No dia seguinte, todos na sala olharam pra mim incrédulos. Eu estava com vergonha de estar no meio do corredor com uma roupa de anime. Mas era tudo pelo Chris. Então, o próprio Chris veio até mim. Eu estava feliz, mas ele disse que a roupa não combinava comigo e eu parecia uma paródia do seu anime favorito. Todos deram risada por toda parte, ele estava certo ou estava feia. Fiquei tão arrasada que nem voltei para a aula. Fui para casa e liguei a TV em um anime para ver o que tinha feito de errado. Mas depois disso eu fiquei ainda mais chateada. As garotas dos desenhos animados eram lindas. Aparências perfeitas, narizes pequenos e olhos enormes. Se eu pudesse me parecer com elas... Em desespero, fui lavar o rosto, então vi um folheto publicitário no lixo. Minha mãe deve ter pego no caminho para casa. Mostrava que com a ajuda de uma fita especial é possível ajustar o formato do nariz e dos olhos. Bingo! Corri para a loja e então eu trabalhei a noite toda e de manhã parecia exatamente com aquelas lindas de anime. A fita apertava terrivelmente a pele. Tinha medo que aquilo caísse e com cuidado toquei no meu rosto. Encontrei o Steve no corredor, mas em vez de me elogiar pelo quanto eu havia mudado, ele perguntou pasmo o que eu havia feito comigo mesma. Me deixe, Steve. Você não entende nada. Muito obrigada pela amizade. A aula de educação física estava começando. Quando eu apareci no corredor, todos engasgaram e o Chris imediatamente veio até mim e até ofereceu para corrermos juntos. Funcionou! Estávamos conversando e tentei não demonstrar a minha empolgação. Mas quando o Chris me convidou para a festa daqui a 3 semanas, quase caí. Claro que sim! Fizemos um círculo ao redor da sala. Eu estava suando e o suor estava escorrendo pelo meu rosto. Então o Chris olhou para mim de forma estranha. O que há de errado? Acontece que a maldita fita havia se soltado e estava pendurada. Isso era um desastre. Tentei me virar e perguntei cuidadosamente ao Chris se o seu convite ainda estava de pé. Mas ele apenas sorriu e descaradamente disse que agora ele me convidaria se eu fizesse uma cirurgia plástica. E ele tinha certeza de que isso também não me ajudaria. Então ele desafiadoramente saiu. Eu estava desesperada. Em casa, eu me tranquei no meu quarto e tive medo até de olhar meu rosto feio no espelho. De repente, houve uma batida na porta e eu corri para abrir. Talvez era o Chris que veio se desculpar.
Mas claro que não! Como fui ingênua! O Steve estava parado na porta com flores nas mãos. Ele dizia que eu era linda, o que me deixava ainda mais irritada. Eu sou feia e você precisa ir ao médico para checar sua visão. Ele quis dizer outra coisa, mas em um acesso de raiva bati a porta. Desliguei meu telefone e assisti anime por dias. Continuei pensando no Chris. Sonhei com ele e até acordei gritando seu nome. Parecia que eu estava obcecada por ele ou talvez estivesse doente. Logo o YouTube me deu um novo vídeo. A heroína do show era uma mulher que passou por uma dúzia de cirurgias. E ela parecia um monstro. Sim, essas pessoas existem. Pera, então afinal, você provavelmente pode fazer qualquer pessoa ser outra? E até um personagem de anime? Então, o pensamento da cirurgia me pegou de verdade e eu imediatamente me lembrei das últimas palavras do Chris. Faltavam 2 semanas para a festa. Eu vou fazer isso, e então o Chris será meu. Já no dia seguinte, corri para ligar para a clínica, mas ninguém iria me operar por causa da minha idade. Bem, não, eu simplesmente não desistiria. Entrei na Deep Web. Aqui poderia definitivamente encontrar tudo. E me deparei com o site de um médico. Ele estava trabalhando legalmente. Eu fiquei com medo, mas decidi ligar para ele mesmo assim. O médico concordou em me operar, mas isso custará 500 pratas. E onde eu poderia conseguir tanto dinheiro? Aí me lembrei que na loja de anime onde comprei roupas tinha um anúncio urgente. Preciso de animadora. Eu corri pra lá, mas já tinha uma multidão de jovens sonhando em conseguir esse lugar. Era dinheiro fácil. Não tive outra escolha a não ser ligar para o Steve. A loja era administrada por um conhecido dele. Eu menti pra ele que precisava de dinheiro para comprar sapatos bonitos de anime. O Steve ouviu em silêncio e disse secamente que ajudaria, mas apenas se fosse festa com ele, e não com o Chris. Eu quase engasguei! Nós somos amigos! Mas não tinha o que fazer e concordei. Uma hora depois eu já vesti uma fantasia de Totoro. É um dos heróis cult do anime. Se eu distribuísse folhetos por 12 horas por dia, iria conseguir a quantia necessária em uma semana sem problemas. Mas depois de 1 hora na rua, eu estava prestes a desistir, estava muito quente na fantasia. Além disso, eles não pegaram um único folheto meu. A um quarteirão da loja encontrei um parque de diversões. Aqui tive um grande sucesso. Os panfletos estavam sendo pegos, mas de repente alguém me deu um tapinha no ombro. Eu me virei para ver um homem enorme em uma fantasia de Totoro semelhante parado na minha frente. Ele disse que era seu território e era melhor eu sair. Acho que não, maldito Totoro. Então uma briga estourou entre nós. Estávamos deitados no chão, nos contorcendo nessas fantasias. Até que nosso chefe veio correndo com barulho. Achei que ele fosse punir o bastardo. Mas ele simplesmente me expulsou sem pagar um centavo. Me arrastei para casa, retirando o suor e a sujeira do rosto e onde eu poderia ganhar dinheiro para a cirurgia. Isso é o fim. Quando cheguei em casa, automaticamente procurei roupas limpas no armário. Então as roupas de anime da loja onde eu fui chutada e humilhada caíram em mim. Estremeci de ódio do chefe, trabalhei o dia todo com uma fantasia idiota e ele nem pagou. O que devo fazer? O tempo era curto e eu precisava do dinheiro para a cirurgia. Então eu me lembrei que quando eu estava me trocando, ele fechou a caixa registradora e estava cheia de dinheiro. Acho que tem um plano. E naquele momento o Steve me ligou. Bem na hora. Contei tudo pra ele. Não recebi na droga da loja. O que significava que ele não iria na festa comigo. A menos que ele fosse me ajudar no roubo. O Steve ficou horrorizado e tentou me convencer do contrário. Então eu o chamei de covarde, desliguei. O lindo do Chris definitivamente não se comportaria assim. Bem, eu farei isso sozinha. Encontrei um pé de cabra de ferro na garagem do meu pai e fui ao armazém naquela noite. Depois de esperar o chefe trancar a porta, coloquei a máscara de vilão do anime Shishi Makoto e me arrastei até a janela. E então alguém me segurou pelo ombro. Fiquei atônita de medo e o chefe estava parado atrás de mim. Ele pegou meu pé de cabra, dizendo que toda a vizinhança viria correndo com o barulho do vidro. E me entregou as chaves. Ele conseguiu roubar elas do amigo. Uau, Steve, você decidiu me ajudar? Entramos rapidamente na loja, peguei o dinheiro e saímos imediatamente. Meia hora depois, estávamos voltando para casa pelo parque e eu estava tão feliz. Na minha alegria, até contei para o Steve que agora eu tinha o suficiente para a cirurgia. Eu seria uma personagem de anime real. Ao ouvir isso, o Steve empalideceu e ele disse que entendeu tudo. Eu usei ele. Depois disso, o Steve se virou e foi com pressa para casa. Por um segundo, me perguntei se tinha feito a coisa certa com o Steve, mas tentei afastar todos esses pensamentos. Logo, Chris apreciaria meus esforços e definitivamente não me preocuparia mais. No dia seguinte, fui ao cirurgião. Eu respirei fundo e entrei na garagem onde a minha cirurgia deveria acontecer. Cara, que buraco miserável! Eu esperava não ter me infectado com alguma coisa aqui.
A lâmpada piscava e a máscara anestésica parecia um instrumento de tortura. Me deitei na mesa e fechei os olhos com força, e o cirurgião ergueu uma máscara com anestesia. Estou fazendo isso só para agradar um cara. Eu pensei no último segundo. De repente, ouvi um estrondo. Alguém arrombou a porta. Foi o Steve. Ele gritou para o cirurgião se afastar de mim. Ele ia chamar a polícia e literalmente me arrastou para fora da garagem. Eu resisti, mas então o Steve puxou o telefone do bolso. Que tipo de bobagem foi essa? Mas então eu vi em um novo vídeo como o Chris tirou sarro das minhas fotos em fantasias de anime na frente de seus amigos. Ele disse que eu estava constantemente tentando me tornar uma garota de anime por causa dele, mas eu era apenas uma aberração. Algo dentro de mim estalou. Oh meu Deus, todo esse tempo ele estava apenas tirando sarro de mim e eu quase me desfigurei. Mas então os policiais saíram correndo do escuro e algemaram o Steve. O dono da loja de anime o reconheceu pela filmagem da câmera e o Steve foi rastreado. Não, esperem! Eu vi o Steve sendo levado e sabia que ele estava fazendo tudo isso por mim. Mas agora eles iam levá-lo à polícia por minha causa. Eu tomei uma decisão e gritei para os policiais que tinham mandado o Steve fazer isso. Depois disso, fomos levados juntos para a delegacia. Eu estava com muito medo de sermos mandados para a prisão. Mas como éramos menores, acabamos recebendo um mês de trabalho correcional. No primeiro dia, carregamos sacos de lixo, mas mesmo aqui o Steve tentou me ajudar. No final do dia, começou a chover e ficamos exaustos esperando o ônibus. Parecia uma cena do Totoro. Eu quis dizer isso ao Steve, mas de repente ele se virou para mim e me beijou. E de repente, apesar da minha aparência, me senti a pessoa mais feliz do mundo. E percebi que todo esse tempo tinha uma pessoa que me apreciava e me aceitava como eu era. Eu chorei de felicidade. E naquele momento o ônibus chegou. Com as mãos trêmulas, retirei as bandagens do rosto. O público do concurso de beleza congelou de tensão. Você é a melhor! Minha mãe gritou da primeira fila. Finalmente mostrei meu rosto e o público engasgou. Minha mãe de repente apertou seu coração e caiu. Não era assim que supostamente devia terminar. E tudo começou com uma carta, algumas semanas atrás. Querida Mary, temos o prazer de informar que você passou no exame. Fiquei sem fôlego, entrei na faculdade mais prestigiada do país. Desde criança eu queria ser bióloga e sonhava com meu próprio laboratório. Mas minha mãe estava mais interessada em qual roupa eu iria para a escola e qual cor de cabelo era popular nessa temporada. Ela era obcecada por aparência, ao contrário de mim. Por causa disso, brigávamos constantemente. Por isso, quando recebi a carta, não corri para minha mãe. Mas de repente eu percebi que sem sua assinatura nos documentos, eu não seria aceita. Talvez eu pudesse entregar durante seu spa noturno. Minha mãe assinaria sem olhar e estava tudo certo. Com isso decidido, eu cuidadosamente me aproximei da mamãe. Ela estava sentada em uma cadeira de massagem, usando uma máscara de pepino. Ela estava tão relaxada que nem percebeu nada. Estendi o documento. É para uma aula de biologia, preciso de uma assinatura. Minhas mãos estavam suando de nervoso, mas eu segurei. Mamãe disse que iria assinar, mas primeiro uma surpresa. Uma surpresa? Eu fiquei tensa. Eu geralmente não gostava dos presentes da mamãe. Você está indo para um concurso de beleza, ela declarou alegremente. Isso era uma piada? Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Então, mamãe tirou o pepino dos olhos e começou a ler os documentos com atenção. Ah, não! Minha mãe ficou em silêncio e meu coração disparou. Os minutos se arrastaram numa eternidade e de repente ela sorriu. O quê? Ela não ficou com raiva? Minha mãe disse calmamente que eu poderia ir para a faculdade, mas com uma condição. Eu tinha que vencer o concurso de beleza. O quê? Cientistas não andam na passarela de biquíni. Corri para meu quarto, batendo a porta atrás de mim. Não consegui dormir a noite toda. Minha mãe, quando jovem, participava constantemente de concursos, mas não conseguia o primeiro lugar. Então ela ficou grávida de mim e o júri considerou acima do peso. Agora ela queria conseguir através de mim e se eu recusasse, adeus faculdade. De manhã, acordei com a minha mãe invadindo meu quarto. Ela contou que tinha passado a noite inteira olhando as fotos das finalistas de concurso de beleza e descobriu quais eram as características faciais da moda. Então ela disse que eu não atendi o ideal, mas é consertável. Ela continuou calmamente. Você só precisa consertar um pouco o nariz e levantar as pálpebras. O quê? Mãe, você está louca? Então ela disse que já tinha assinado um contrato com uma clínica. Eu estava fora de mim, mas minha mãe imediatamente me lembrou da condição. Sem a coroa de finalista não haveria assinatura para a faculdade. Diabos! Rangendo os dentes, concordei. Eu descobriria como sair dessa. Entramos em um táxi e eu olhei meu reflexo no espelho do motorista. Meu nariz é normal, certamente o médico dirá a mesma coisa. Mas enquanto íamos para o hospital, notei grandes seguranças na entrada. Estranho, por que eles estão aqui? Minha mãe me levou até o consultório do médico, Doutor Estranho, e ele imediatamente me olhou de cima a baixo.
Ah, com certeza ele não conseguiu encontrar nenhuma falha em mim. Então o Doutor Estranho disse que meu nariz estava realmente um pouco torto e as pálpebras caídas. Tá bom, agora chega. De jeito nenhum eu iria fazer essa cirurgia. Então tive uma ideia. Sussurrei para minha mãe que havia deixado meu protetor labial no carro. Eles estão tão rachados e isso é inaceitável para uma futura rainha da beleza. Minha mãe me olhou, incrédula. Mas então abriu um sorriso. Finalmente eu estava ouvindo seus conselhos. Quando ela saiu, imediatamente abri minha bolsa, tirei todo o meu dinheiro e entreguei ao médico. Vamos mentir para minha mãe que tem contraindicações? Mas o médico olhou para mim e ordenou que guardasse o dinheiro. Implorei que me ajudasse, mas ele não disse nada. E aí minha mãe voltou, droga! Mal tive tempo de guardar o dinheiro. Fiquei com medo que o Doutor Estranho contasse tudo a Ellie. Tudo o que ele disse foi que poderíamos ir. Eu realmente tive sucesso? Então, em vez de sair do hospital, minha mãe me levou para uma das enfermarias. O quê? Minha mãe disse que a cirurgia seria em 3 dias, enquanto isso eu ficaria na clínica. Não, eu não vou ficar aqui! Ignorando minha mãe, eu já estava indo para a saída, quando de repente o caminho foi bloqueado por aqueles mesmos guardas enormes. O que está acontecendo? Os guardas me levaram para a enfermaria. Minha mãe gritou que eu iria agradecer ela. Tentei me afastar e não consegui acreditar no que estava acontecendo. Minha mãe me entregou na clínica para fazer uma cirurgia contra a minha vontade. Eu fui empurrada para a enfermaria, então as enfermeiras apareceram e imediatamente começaram a tirar minhas roupas. Eu lutei o melhor que pude, mas logo estava de pijama de hospital. As enfermeiras pegaram minhas roupas e foram embora. Olhei em volta, todas as meninas da enfermaria estavam enfaixadas, exatamente como múmias. Algumas tinham tubos saindo de suas bandagens, pingando um líquido nojento. Eu preciso sair daqui agora. Por algumas horas fingi estar dormindo, enquanto ouvia os passos dos guardas e calculava quando eles estavam dando a ronda no corredor. Mas eu seria pega imediatamente com meu pijama de hospital. As vizinhas roncavam baixinho em suas camas. Claro, elas não foram trazidas à força. Pera, então ninguém tirou as roupas delas. E poderiam ser emprestadas. Tremendo de nervoso, rastejei até a mesinha de cabeceira de uma das pacientes e abri a porta. A mesinha de cabeceira rangeu suavemente e a garota rolou de lado. Seu rosto enfaixado estava bem na minha frente. Mas então a vizinha inalou novamente. A que ponto cheguei? Troquei de roupa apressadamente e logo estava me arrastando pelo corredor. Se ninguém ouvisse, faltavam apenas alguns metros para a saída. De repente, alguém me agarrou pelo ombro. Eu gritei, o guarda! Eu congelei e a garota enfaixada de repente saltou para o corredor e gritou que eu tinha roubado suas roupas. Este era o fim. O guarda gritou, onde você está indo? Vamos, pense, você é uma futura cientista. E então tive um estalo. Bocejei e perguntei inocentemente, eu estava sonambulando de novo? O guarda me lançou um olhar penetrante, então ele disse baixinho que sua irmã também era sonâmbula, então ele entendia como era. Mas assim que ele nos levou para a enfermaria e saiu, a menina gritou que sabia que eu era uma mentirosa e uma ladra. Quando me despi, ela tirou a roupa das minhas mãos e foi para a cama. Fui para a cama também, mas não conseguia parar de pensar sobre fugir, adormeci só de manhã. 1 hora depois, o Doutor Estranho me acordou. Ele estava segurando o marcador na mão e eu imediatamente me sentei. O que ele vai fazer? O médico disse que por enquanto ele só indicaria onde consertar o rosto. Não! Mas as enfermeiras agarraram meus braços me impedindo de escapar. Me soltem, suas idiotas! O Doutor Estranho já estava desenhando linhas no meu rosto e eu só conseguia virar a cabeça desamparadamente e me senti uma boneca insignificante. Finalmente, o médico me soltou. Em desespero, corri para a sala de espera e pedi à secretária que ligasse para minha mãe. Mamãe, cancele a operação! Mas ela só disse que eu ainda era jovem e não entendia. As pessoas valorizam a aparência, não a inteligência. E ela desligou. Eu nunca tinha estado tão deprimida antes. Então a garota de quem eu roubei as roupas veio até mim. Eu tremi. O que ela queria? Mas ela se apresentou como Anne e disse que tinha ouvido minha conversa com a minha mãe. Eu estava tão triste e chateada, eu não quis falar. Mas a Anne disse que entendia perfeitamente bem porque eu estava tentando escapar. Claro, você entende, você está sentada e enfaixada. Mas a Anne suspirou. Já que ela tinha muitos complexos, ela decidiu mudar de rosto. No começo foi um sucesso, mas então a Anne simplesmente não conseguia parar. Ela teve 23 cirurgias. Eu me tremi toda, mas a Anne continuou. Como resultado, ela teve uma rejeição de tecido e agora o rosto parecia mais um pedaço de carne. Sua história me deixou desconfortável, mas a Anne acrescentou com otimismo que o Doutor Estranho era o seu tio e já estava ajudando ela a se recuperar. Ela realmente queria ter seu rosto antigo de volta e não fazer nada de novo. Sim, você não pode desejar isso a ninguém.
Anne sorriu tristemente e disse que minha mãe tinha fixação na aparência por causa dos complexos. Ela devia saber quais seriam as consequências antes que fosse tarde demais. Exatamente! Eu precisava provar para ela que a cirurgia plástica pode ser prejudicial. Então ela mudaria de ideia e me deixaria ir para a faculdade. Então eu criei um plano. Definitivamente ensinaria uma lição à minha mãe. A Anne ficou feliz em saber disso e disse que já sabia como me ajudar. A Anne explicou tudo ao Doutor Estranho. A princípio ele me lançou um olhar de desprezo, mas depois concordou. Era apenas pela Anne que ele estava disposto a me ajudar. Não pude acreditar na minha sorte. Nos preparamos por muito tempo e o tempo passou rápido. Foi o concurso com o rosto todo enfaixado. Assim que minha mãe me viu, ela imediatamente quis olhar meu rosto perfeito. Mas eu misteriosamente respondi que ainda não era a hora. Vou me mostrar a todos apenas no concurso. E então, tremendo de empolgação, subi ao palco e comecei a desamarrar meu rosto. Depois de alguns segundos, o público engasgou. Eu não tinha nariz, nem bochechas, nem boca. Em vez de um rosto, um pedaço achatado de carne. Houve um silêncio. E então eu ouvi um grito. Minha mãe agarrou seu coração e caiu. A princípio, pensei que fosse um desmaio. Ela saberá como me mandar para a cirurgia. Mas 1 minuto se passou e ela não se levantou. Alguém na plateia estava inclinado sobre ela, sem pulso. Ouvi logo depois. Imediatamente minha visão escureceu. Mamãe! Depois de alguns minutos, uma ambulância chegou e minha mãe foi levada para a unidade de terapia intensiva. Adeus, o que eu fiz? Eu ouvi o bip do equipamento na enfermaria da minha mãe e estava tão preocupada. Toda a minha vida pensei que eu era melhor do que minha mãe porque me interessava por ciência, não por lixa de unha. Mas descobri que eu não era mais inteligente porque nem tinha pensado sobre o sentimento dela. À noite eu me sentei ao lado da cama da minha mãe e orei apenas para que ela voltasse aos sentidos. E minha mãe abriu os olhos. Corri imediatamente para abraçá-la e em lágrimas comecei a pedir perdão. Mamãe, a culpa é minha. Em resposta, minha mãe sussurrou que ela não era melhor do que eu. Ela queria me forçar a desfigurar meu rosto por causa de uma competição. De repente, recebi uma mensagem da Anne. Eu abri e ri em meio às minhas lágrimas. Eu ainda ganhei o concurso no concurso de melhor maquiagem. Então minha mãe desabou e começou a chorar também. Ela disse que queria realizar seu sonho me usando, mas percebeu que cada um tinha sua própria vida. E ela me deixou ir para a faculdade sem nenhuma condição. Nos abraçamos e choramos. Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!